Olá, tudo bem? Meu nome é João Ferreira, eu sou psicanalista clínico e esse aqui é o meu canal. Por aqui a gente fala sobre psicanálise, saúde mental, cultura, filosofia e assim por diante. Então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade. O sonho de morar fora do Brasil é uma coisa muito comum entre os brasileiros. A gente vê aí nos vídeos do YouTube cada vez mais vídeos com muitas visualizações sobre esse assunto, né? Como é que é a experiência das pessoas. E morar fora do país, eu posso dizer por experiência própria, que é uma coisa muito desafiadora. Exige desafios tanto emocionais como de carreira e assim por diante. Eu posso falar um pouco sobre essa experiência porque eu morei na Irlanda por 8 meses, entre 2023 e 2024. E durante esse tempo eu consegui tirar algumas lições emocionais que eu gostaria de trazer aqui pra gente conversar um pouco e quem sabe clarear um pouco as ideias de quem mora fora do país ou de quem tem essa vontade, esse sonho. Uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse período que eu morei fora do país, né, por 8 meses, foi uma certa dualidade entre a vida que a gente tinha no Brasil e a vida que a gente passa a ter quando a gente mora fora do país. Isso fica muito mais evidente, principalmente quando a gente acabou de chegar no país, né? Nos primeiros 3 meses ali, pelo menos pra mim, foi durante esse período. É muito difícil a gente elaborar as coisas que acontecem nesse período. Por quê? Porque justamente é quando a gente está chegando, é um período de transição e de adaptação nessa nova cultura. Então a gente tem que, ao mesmo tempo, elaborar a saudade que a gente tá da vida que a gente deixou no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem que elaborar as coisas novas e vivenciar as experiências novas que a gente esperou por tanto tempo e que finalmente estão ali na nossa frente para serem vividas. Por um lado, a gente tem que deixar para trás aquilo que ficou no passado, a vida que a gente tinha no Brasil. Então, as pessoas, os lugares, os trabalhos que a gente tem, os amigos, alguns relacionamentos às vezes, tudo isso não faz parte da nossa vida mais e não vai fazer parte por um bom tempo, pelo menos, né? Alguns meses, talvez. Então, elaborar essas perdas e esses lutos, digamos assim, exige tempo, exige um pouco de maturidade, que só o tempo vai trazer pra gente conseguir ter estrutura psíquica, estrutura emocional para lidar com todos esses lutos que acontecem relativamente ao mesmo tempo, né? Enquanto isso acontece, tem uma série de coisas novas entrando na nossa vida. Então, novos trabalhos, novas pessoas, novos amigos, novos ambientes, né? Muitas vezes uma nova família, dependendo da situação, né? Então, tudo isso também exige tempo para que a gente elabore essas novidades todas e a gente acaba comparando elas com uma certa imaginação que a gente tinha, uma certa projeção de fantasias sobre isso que a gente foi criando ao longo de todo esse tempo, né? Porque muitas vezes morar fora é um sonho que acaba levando tempo para ser planejado e ao longo desse tempo aí que a gente está planejando as coisas, a gente vai criando expectativas e criando cenários na nossa cabeça que quando chega na hora a gente acaba comparando, né, querendo ou não, essas duas realidades, né? Então tudo isso também exige tempo para ser elaborado. Seria muito bom se as duas coisas acontecessem uma após a outra, né? Então primeiro a gente tivesse tempo para elaborar o luto daquilo que ficou no passado e só então a gente conseguisse abrir espaço na nossa mente, digamos assim, para elaborar essas coisas novas e vivenciar essas experiências que a gente projetou e sonhou por tanto tempo e que agora finalmente estão acontecendo. Só que a gente sabe que as coisas não acontecem assim, né? Então a gente precisa, ao mesmo tempo que elabora o luto das coisas do passado, a gente tem que viver as coisas do presente, né? Então as duas coisas acontecem simultaneamente na nossa cabeça. E o resultado disso é uma certa confusão mental. O desafio é justamente elaborar o luto do passado enquanto a gente está vivendo essa nova história, esses novos processos e construindo uma nova vida, né? Esse vai e volta da vida do passado para essa vida atual acontece durante todo o processo. Assim, eu posso dizer que ao longo dos 8 meses que eu vivi na Irlanda, eu morei fora do país, ainda que eu tenha me adaptado um pouco mais, né, com o passar do tempo a essa cultura, isso foi toda hora vinha na cabeça, né? Então a gente comparava como é que tá o pessoal lá do Brasil, como é que estão as coisas, né? Fulano fez aniversário, ciclano casou, então a gente acaba digamos que fazendo esse paralelo entre a vida do Brasil e a vida atual, querendo ou não. O problema é que muitas vezes isso acaba se tornando um pouco cansativo, principalmente no começo do período, né? No começo dessa nova fase, digamos assim, porque é uma fase de transição, né? Quando a gente acaba de chegar num país que a gente sabe que vai ficar por bastante tempo, né? Alguns meses pelo menos,
a gente está num período de transição ali, então é muito recente o passado que a gente chegou no Brasil, ao mesmo tempo que a gente também não construiu uma vida ali nesse novo país, nesse novo lugar, a ponto da gente estar acostumado com ela, né? Então, como toda transição, ela é um pouco cansativa, é um pouco... dá uma esgotada, assim, querendo ou não, na nossa cabeça e na nossa saúde mental como um todo. Eu costumo comparar ela muito com a adolescência, né? O período que a gente não é nem mais criança, porque a gente já deixou a infância para trás, só que a gente também não é um adulto, né? Então é um período de transição ali que tudo fica meio nebuloso, tudo meio fica desorganizado na nossa cabeça e que a gente precisa muitas vezes de uma ajuda ali terceira, muitas vezes de uma ajuda profissional para saber lidar com todas aquelas informações que estão ou sendo deixadas para trás na nossa história ou acontecendo atualmente, né? Vindo novas informações. E como toda transição, ele gera primeiro um caos na nossa vida antes de vir os tempos de tranquilidade, digamos assim, né? E aí você deve estar se perguntando como é que a gente faz para suportar esse caos e para tentar minimamente organizar essas coisas ali. Isso leva a gente para o nosso segundo tópico. Uma das coisas que mais me ajudou nesse período aí que eu morei fora, nos momentos de angústias principalmente, foi ter um lugar pra gente chamar de casa, né? Não só no Brasil, assim, mas também fora do Brasil, acho que em todas as situações da nossa vida, a gente precisa de um lugar para chamar de casa, né? Muitas vezes isso aperta, essa necessidade, ela acaba ficando um pouco mais acentuada durante o período que a gente está morando fora, no meu caso, no período de intercâmbio, né? Pode ser quando a gente se sente sozinho, ou quando a gente não consegue um emprego, ou quando a gente se frustra com alguma situação. Às vezes bate a dúvida sobre o nosso futuro naquele lugar, né? A gente fica perguntando, pô, o que eu vim fazer aqui? Será que foi a escolha certa? Vem uma série de dúvidas também, né? E às vezes a gente também não tem ninguém para desabafar necessariamente, ou ninguém que a gente confia necessariamente a ponto de a gente desabafar e abrir a nossa vida, né? Principalmente no começo, que a gente não conhece muita gente e também não criou relação mais íntima, não criou uma intimidade com ninguém. Esses momentos de vulnerabilidade, de angústia, eles acabam se tornando relativamente comuns, acontece com todo mundo e com uma certa frequência, né? Volta e meia ali você vai se sentindo sozinho, se perguntando o que você está fazendo ali, ou quando você vai voltar, será que as coisas vão melhorar, se você vai voltar ou não. Bate uma série de dúvidas na nossa cabeça e esses momentos acabam acentuando ainda mais essa necessidade de ter um lugar para chamar de casa. Mas o que necessariamente eu estou chamando de lugar para chamar de casa, né? É isso que a gente vai falar agora. Quando eu falo ter um lugar para chamar de casa, eu não estou dizendo necessariamente um local físico. Pode ser um local físico também, mas é mais relacionado ao lugar que a gente pode se sentir em segurança, né? Um lugar que a gente pode ser vulnerável, sem nenhum tipo de culpa, onde a gente não precisa performar o tempo todo para ninguém. Esse lugar que eu estou chamando de casa é muitas vezes o lugar onde as nossas angústias, as vulnerabilidades e muitas vezes até os nossos lados negativos podem existir em paz. Um lugar que permita a gente ser imperfeito, ser vulnerável e ter as angústias para a gente poder sentir elas e elaborar elas com mais calma. Sem esse espaço para chamar de casa, né, que pode ser uma pessoa, pode ser um lugar fora de casa, muitas vezes, um café que você gosta muito, né, às vezes escutar uma música que te lembra momentos legais do Brasil, que te lembram a sua infância, sua história de vida no geral, né, assistir um filme que te lembra, é nostálgico também, né? Então, esses lugares não precisam necessariamente ser um local físico, mas sim criar um ambiente para que você possa se sentir seguro, emocionalmente mais estável e seja um ambiente um pouco mais previsível, né? Onde as angústias podem existir, onde a culpa, o medo são bem-vindos para que a gente possa elaborar eles com calma e sentir, escutar a mensagem que eles têm para dizer para a gente. Quando a gente não tem esse espaço, muitas vezes a nossa alma fica meio deriva, assim, a nossa mente, nossa saúde mental fica sem um lugar para se apoiar, né? E aí a nossa mente acaba buscando lugares incansavelmente, assim, uma busca por pertencimento meio que incessante, assim. E por falar em pertencimento, esse é o nosso próximo tópico. Uma situação muito comum para quem mora fora do país, né, com certeza já passou por isso, é quando dois brasileiros se encontram e o fato dos dois serem brasileiros importa para que uma amizade ali aconteça pelo menos por um momento. Assim. Eu lembro de duas situações que aconteceram comigo, que aconteceram justamente isso. Assim. Uma delas foi na fábrica da Heineken, em Amsterdã. Foi quando a gente estava ali saindo do banheiro, eu e um amigo meu, e a gente falando em português e acabou encontrando um outro grupo de brasileiros também, a gente acabou fazendo amizade, saímos depois de lá, foi muito legal, e dali surgiu um passeio muito legal, assim, uma companhia muito agradável.
E o segundo momento foi quando eu acabei cortando o dedo em casa e eu fui passar na farmácia para fazer um curativo, né, para fazer resolver aquela situação ali. E um dos clientes da farmácia que estava do meu lado era brasileiro também. Então, quando a gente entendeu que os dois eram brasileiros, né, a gente começou a falar inglês ali naquele momento, mas quando os dois entenderam que era brasileiro, a gente acabou conversando e se ajudando, e foi muito legal também. São dois momentos que eu lembro que exemplificam bastante isso. E essa coisa de dois brasileiros se encontrarem e o simples fato de pertencer ao mesmo país, né, de ter vindo, de ter uma referência cultural em comum, acaba se tornando um início de pertencimento, assim, uma sensação legal de pertencer a alguma coisa ou fazer parte de algo, uma sensação de casa, assim. O Emicida tem uma frase de uma das músicas dele que diz que quem tem um amigo tem tudo, né? E isso acaba fazendo muito sentido para quem mora fora do país, porque a nossa família muitas vezes não tá lá com a gente, né? Então os amigos acabam fazendo esse papel aí de família. Nesse período de transição entre um país e outro, né, em que a gente não é mais o que a gente era no Brasil, mas a gente também não pertence a esse novo lugar ainda 100%, é como se a nossa percepção sobre nós mesmos, né, a percepção que a gente tem sobre a nossa própria identidade, acaba ficando fragmentada, né, acaba mudando ao longo do tempo. E com isso, a nossa noção de identidade fragmentada vai fazendo com que a gente fique um pouco mais vulnerável nesse aspecto, né? A gente fica se sentindo da onde que eu vim, para onde que eu vou, fica uma coisa meio incerta, assim, muitas vezes, e que a gente acaba não tendo tão claro, assim, a gente só vai se dar conta quando a gente olha para trás e vê todas as mudanças que aconteceram ali naquele momento. E é justamente nesse ponto que a identidade coletiva vem para preencher um certo vazio ali, para tapar um certo buraco do que a gente é, assim, nessa dúvida que a gente tem sobre a nossa personalidade, a nossa identidade, né? A identidade coletiva, como um grupo de brasileiros, né? Muitas vezes acaba tornando isso muito possível, assim, trazendo essa noção de identidade, o que a gente é, pelo menos enquanto grupo. E para facilitar aqui a compreensão dessa identidade coletiva, eu trouxe um conceito aqui que eu gostaria de ler para vocês. Ele diz o seguinte: a identidade coletiva é um processo de constituição dos laços sociais por meio da identificação dos sujeitos a elementos simbólicos e culturais que são compartilhados. Essa identidade não é considerada uma unidade estável, mas é algo que está em constante transformação e negociação, e envolve tanto os aspectos conscientes quanto os aspectos inconscientes ou irracionais. A identificação, o processo de identificação, é fundamental para essa constituição, para esse processo, porque ele sustenta os mecanismos que permitem o sujeito se inserir socialmente e culturalmente, superando conflitos internos, e formando um sentimento de pertencimento a um determinado grupo ou a vários determinados grupos. Muitas vezes, e aí por experiência própria eu estou dizendo, porque aconteceu comigo algumas vezes isso, é esse sentimento de pertencer a algum grupo, né, de pertencer a uma identidade coletiva que vai sustentar, vai ajudar a gente a passar pelos momentos de solidão, de angústia, de incerteza, né, de dúvidas em relação ao passado e ao futuro, né? Então essa identidade coletiva é muito importante nesse aspecto também. Se esses assuntos estão te ajudando a clarear algum tipo de ideia, ou você acha que esses assuntos são pertinentes para as pessoas que moram fora, eu queria que você deixasse um like nesse vídeo para que a gente pudesse chegar a mais pessoas e que a gente possa estender essa conversa para cada vez mais gente, trazer mais gente para essa nossa comunidade aqui. E se você tiver alguma história que você quer compartilhar, que te marcou emocionalmente, que marcou um pouco desse período que você morou fora, comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia e ampliar um pouco essa conversa para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas e ampliar o assunto, porque morar fora é uma experiência muito desafiadora, só quem já morou fora sabe a intensidade que é todo esse processo, então muitas vezes também o ambiente acaba deixando a nossa saúde emocional um pouco instável. Então vamos trazer mais gente para essa roda, vamos conversar mais e comenta aqui embaixo a sua experiência, eu vou adorar saber. O Almir Sater tem uma música que diz que a saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. É muito difícil falar de morar fora, de um período de intercâmbio ou de imigração sem falar da saudade que a gente tem do Brasil, da nossa família, dos nossos amigos e assim por diante. Muitas vezes é até difícil para a gente explicar para as pessoas que não falam português o que significa saudade, né? Porque a gente não consegue muito passar do conceito de sentir falta, né? Que também faz parte da nossa experiência, só que a saudade é um pouco mais intensa, é uma coisa um pouco maior, vai além de sentir falta. E nos outros idiomas não tem essa palavra saudade,
né? Então é uma palavra exclusivamente brasileira, é português, né? Então é difícil explicar para outras pessoas que não falam português o que é saudade e fazer elas compreenderem que a saudade é muito mais do que sentir falta de alguma coisa ou de alguma pessoa. E na psicanálise, especificamente, a gente costuma dizer que a saudade é um afeto complexo, porque ele é um afeto ambivalente, né? Ele é um afeto que traz sensações conflitantes entre si ao mesmo tempo, né? Por um lado, a gente tem a alegria de ter momentos positivos, de ter momentos muito valiosos com pessoas que ficaram no Brasil, né, com lugares que a gente costumava visitar, que traz essa sensação boa de casa, de aconchego, só que ao mesmo tempo a gente tem uma certa tristeza, né, uma certa angústia de não ter mais tudo isso presente, né? E é isso que gera saudade, por isso que lidar com ela é uma coisa positiva e ao mesmo tempo negativa, né, que traz sensações boas e ruins, justamente porque a gente lembra positivamente de ter tido experiências boas, tido experiências que a gente gostou muito, mas ao mesmo tempo a gente às vezes se dá conta de que essas experiências não estão mais acontecendo porque as pessoas não estão com a gente, os lugares não são mais os mesmos, né, os ambientes, o contexto é outro. E vale lembrar aqui, né, que pra gente entender um pouco dessa saudade, vale lembrar o que essa saudade representava, né, porque a gente normalmente não sente saudade de uma pessoa, de um lugar, a gente sente saudade internamente, né, falando um pouco da nossa da representação inconsciente que isso tem pra gente, a gente sente saudade daquilo que aquela pessoa representava pra gente, né? Às vezes uma saudade de alguém que passava afeto, passava uma ideia de carinho pra gente, né? Às vezes um lugar que passava essa sensação de segurança, né? Então a gente sente saudade daquilo que aquela coisa, aquela pessoa, aquele lugar representava pra gente, não necessariamente em relação àquilo em si. E essa saudade que a gente sente do lugar que a gente veio, né, especificamente aqui no meu caso do Brasil, tem uma implicância, tem um impacto muito positivo também em relação à percepção que a gente tem sobre o Brasil, né? A gente começa a valorizar muitas coisas que antes a gente não valorizava, né? Comidas que a gente nunca mais comeu, né? Claro que hoje em dia no mundo globalizado esses acessos estão mais fáceis, mas não necessariamente a gente tem tudo ou daquela forma, né? A gente às vezes tem saudade da comida de mãe, da comida de vó, né? Daquele abraço, então a gente passa a dar valor também a muitas coisas que ficaram no Brasil e que antes a gente não dava tanto valor assim, ou acabava passando batido pela correria do dia a dia mesmo. Esses afetos que a saudade evoca, né? Esses afetos positivos, de lembranças boas, são o que faz a gente se sentir em casa também, né? Tem muita relação com aquele lugar que a gente comentou mais cedo no vídeo sobre o lugar pra gente chamar de casa, né? Esses afetos funcionam um pouco nessa função, enquanto o lugar que a gente está, necessariamente esse novo país, ainda não proporciona, deixa um certo vazio nessa sensação de se sentir em casa e pertencer a um país, a uma cultura, a um ambiente. E sobre valorizar o lugar que a gente veio, né, faz a gente também olhar um pouco sobre aspectos que a gente considerava sempre negativos, né? Então o Brasil é um lugar muito perigoso, as pessoas do Brasil são pessoas desonestas, né? E não necessariamente, existem pessoas boas e ruins em todo lugar, né? Alguns lugares vão ter suas particularidades, né? Às vezes é mais intenso em um lugar e menos intenso em outro, mas o fato é que tem lado bom e lado ruim em tudo, e quando a gente sente saudade do Brasil, muitas vezes, principalmente para as pessoas que costumavam destacar, né, os pontos negativos do país, acaba fazendo com que a gente perceba que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? A gente acaba vendo o objeto total, assim, né? Não um objeto parcial, como diria a psicanalista Melanie Klein. E um terceiro ponto aí que me chamou a atenção nessa questão da saudade, de valorizar o Brasil principalmente, é que o poder de compra é muito importante, né? Muitas pessoas saem do Brasil por conta do poder de compra, mas ele não é tudo, né? Porque depois de um tempo que você tem um poder de compra melhor, primeiro que aquilo vai se tornando a sua vida comum, né? E o segundo, você vai sentindo falta de outras coisas, né? Que muitas vezes não tem preço, né? Eu já vi pesquisas, eu não vou lembrar a fonte agora, mas pesquisas que dizem que a pessoa que mora fora do Brasil, né, por alguns anos, ou para sempre, ela vê os pais pessoalmente cerca de 10 a 15 vezes na vida, né? Então, se a gente parar para pensar, o poder de compra, claro que na Europa, na América do Norte, na Austrália, é muito maior do que no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente paga um preço alto também para tá lá,
né? Então, existem lados positivos, existem ganhos e perdas nesse processo todo, e que quando a gente está indo, quando a gente não viveu essa experiência ainda, a gente acaba não levando tanto em conta, assim, tem pesos diferentes. A gente acaba percebendo muito mais que fora do país tem um poder de compra, né? O iPhone é mais barato, os produtos são mais baratos, a gente pode viajar com uma certa facilidade, só que também existem um preço, né? Tudo isso tem um custo emocional muito grande, que é a saudade de casa, deixar muitas coisas que a gente está acostumado e que fazem parte da nossa personalidade, são importantes para aquilo que a gente se tornou, muitas vezes isso é deixado para trás, e a gente só vai se dar conta desse processo, desse custo todo, mais para depois, assim, de um tempo que a gente já está morando fora, depois de alguns meses ou anos até. Você vai vendo muitas vezes que os seus pais estão envelhecendo, né? As pessoas estão andando na vida, né? Estão vivendo suas vidas. Muitas vezes você tem crianças na família que acabam ficando grandes já, e você não presenciou esse processo todo, né? Claro que você presenciou uma série de coisas legais, viveu uma série de experiências incríveis, mas muita coisa também você deixou de viver para poder estar nesse lugar, para poder vivenciar essa experiência fora do país. Então isso é um cálculo de custo e benefício que a gente acaba fazendo com uma seriedade, né, com uma factualidade um pouco maior depois de um tempo só. E é só quando bate a saudade mais forte do Brasil, mais forte da nossa vida que a gente tinha, das pessoas, principalmente, que a gente vai se dar conta de tudo isso, né? Eu ainda separei mais algumas coisas aqui para compartilhar com você sobre insights que eu tive relacionados à saúde mental das pessoas que moram fora do país. Só que para que esse vídeo não fique tão grande, eu vou separar ele em duas partes, né? Então essa aqui foi a primeira parte. Eu espero que você tenha gostado e que eu pude trazer alguns insights valiosos para você, algumas novas percepções de mundo ou percepções de mundo que validem e gerem identificação com coisas que você viveu. E a próxima parte eu convido para que você se inscreva nesse canal, que eu vou lançar logo em seguida, e espero que você curta também, te convido a assistir, e vou deixar o link também aqui na descrição da segunda parte, né, da parte 2 do vídeo. E como eu falei, eu espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva, o botão está aqui embaixo, deixa o seu like, comente as suas experiências, as suas opiniões sobre aquilo que eu disse nesse vídeo, e eu te convido para assistir os próximos vídeos que virão por aí, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!